Você já parou para se perguntar qual a diferença entre levantar um quantitativo de material e um quantitativo padrão aqui no Revit? Quais são as diferenças, em que situações você vai englobar, você vai escolher cada um desses tipos de quantitativos? Pois na dica Ultimate de hoje eu vou te mostrar aqui agora quais são essas diferenças. Vem comigo. Bom, já estou com o meu projeto aqui aberto no Revit e para quem não está sabendo do que eu estou falando ainda, essa parte aqui de tabelas é onde a gente vai criar uma tabela de quantitativos. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó, deixa eu deslocar a minha cabeça para cá. A gente vai vir aqui, ó, em tabelas, quantidades, e eu posso aqui desenvolver uma tabela de quantidades e um levantamento de material, tá? Então, quando eu faço aqui, ó, nova tabela de quantidades, no exemplo de hoje eu vou utilizar a escada, tá? Então, a gente vai fazer aqui quantitativos de escada. Então, venho aqui em escada, ok? Vou dar um ok aqui. E aí eu já me deparo com os parâmetros que eu tenho aqui nesse meu arquivo. Então, quando eu venho aqui, altura máxima do espelho, altura real do espelho, comentários, enfim, tem vários tipos de parâmetro aqui, tá? Quando eu coloco aqui, ó, família e tipo, deixa eu ver outro aqui. Vou colocar também a descrição e deixa eu ver outro aqui, a largura, tá? Então, vou pegar esses três parâmetros e vou dar um OK. A partir daqui, a gente já criou nossa primeira tabela. E agora eu vou criar uma nova tabela que é a tabela de levantamento de material, tá? Então, mesma coisa, vou escolher aqui escada, ok? E aqui eu vou dar um OK e agora a gente pega aqui essa janelinha de novo dos parâmetros. Então, basicamente a mesma coisa, porém vai ter uma grande diferença aqui, ó. Eu posso escolher também família e tipo, posso escolher a descrição e posso vir aqui em largura também, tá? Só que aí ele aparece parâmetros novos aqui para mim, que são os parâmetros relacionados ao material daquele elemento, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, material área, material volume e por enquanto só. Então vou dar um OK aqui. Obviamente não tem nada aqui na tabela porque a gente não modelou nada ainda. Então é o que vamos fazer agora, tá? Eu vou modelar uma escada básica aqui. Então, eu venho aqui em arquitetura, escada, e vou fazer apenas um único lance aqui de escada, tá? Só para a gente ver a diferença. Vou dar um OK. E aí, quando a gente faz isso, aqui, a gente pode ver aqui no nosso 3D, a nossa escada, tá? E essa escada aqui em específico que eu criei é uma escada de concreto e porcelanato, tá? Então, quando a gente cria ela, o que é que a gente pode ver aqui? Ó? A gente tem alguns parâmetros aqui dela, né? A profundidade real do piso, a altura do espelho, número real de espelhos, ou seja, ele tem 18 degraus aqui, tá? E basicamente é isso por enquanto. Quando a gente vai na primeira tabela, que é a tabela de escada, ele apenas me deu aqui a família tipo, né? Ele não tem descrição e também não tem largura, tá? Então, por que que ele não mostra a largura da escada? Porque provavelmente essa tabela aqui deveria ser uma tabela de lance, algo do tipo, tá? E aqui, quando eu coloco na minha tabela de materiais, tá? Eu tenho aqui família e tipo, tá? Que é a mesma coisa que a gente tinha antes. Só que aqui eu tenho a área do meu material e o volume do meu material também, tá? Só que eu não sei que raio de material é esse, né? Então, para que servem as duas tabelas? Basicamente, essa daqui é uma tabela que eu quantifico os meus elementos. Então, se, por exemplo, eu posso adicionar aqui em campos, posso colocar aqui contagem, tá? E aí eu coloco aqui, ele tem 1. E aqui também eu poderia colocar contagem, mas o intuito dessa tabela de material é você ter a área e o volume do seu material, é você quantificar o seu material. Já aqui serve mais para quantificar o elemento em si. Ele não dá muita ênfase nessa parte de área ou volume. Então, por exemplo, se eu vier aqui e copiar, né, aqui para o lado, mais uma escada, eu vou ter duas escadas. Obviamente, a minha tabela aqui vai contar como duas agora. E eu também posso simplificar isso, né? Eu posso vir aqui em classificação, família e tipo, e desmarcar aqui itemizar cada item. Quando eu faço isso, ele vai me dar agora duas contagens. Então, eu consigo simplificar a minha tabela. Quando eu coloco aqui levantamento de material de escada, eu vou ter mais área, mais volume e mesma coisa. Eu posso vir aqui em classificar, agrupar, tirar o itemizar cada item, né? Colocar família e tipo e dar um OK.
Só que aí olha o que acontece. A minha área e o meu volume ficaram em brancos. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui em formatação, e onde tem área e onde tem volume, eu vou colocar calcular os totais. Assim, ele vai calcular aqui agora a minha área e o meu volume. Só que aí tem um porém, tá? Vamos supor que eu queira pegar só a parte aqui do porcelanato. Então, Danilo, beleza, peguei aqui o material, mas eu não sei que material é esse. Não sei se eu estou pegando o porcelanato, não sei se eu estou pegando concreto, não sei se eu estou pegando os dois. Como é que eu faço para saber isso, tá? Então, o foco aqui agora vai ser na nossa tabela de materiais. A gente sabe que para tabela de escada, por exemplo, isso aqui não serve. Claro que a tabela convencional ela serve para muitas outras coisas. Você pode quantificar inúmeras coisas sem precisar de área ou material. Então, por exemplo, se eu fizer uma tabela de imobiliários, né, e colocar 200 cadeiras no meu projeto, 100 mesas no meu projeto, ele vai conseguir quantificar, ele vai dar uma descrição, vai ter muitas outras coisas que vai depender também do que você modelar e do que você colocar de parâmetro de informação naquela sua família, tá? Porém, para esse caso aqui em específico, que a gente quer saber apenas do material. Então, eu quero extrair o material que eu modelei aqui na escada. Vai ter gente por aí que vai dizer, ah, Danilo, mas aqui eu modelo as escadas quando quando eu quero quantificar o meu material, eu modelo pisos e vou colocando pisos aqui em cada degrau, e para os espelhos eu coloco parede. Isso serve? Até serve, mas você vai fazer uma coisa muito mais trabalhosa. Você vai ter uma modelagem aí que não vai ser tão prática assim, porque vamos supor que você precise mudar depois, você vai ter que excluir, vai ter que fazer de novo, vai ter que selecionar esses elementos ao mesmo tempo, ou vai ter que criar grupo, algo do tipo. Então, não fica tão prático. Então, se eu quiser quantificar apenas criando minha escada, automaticamente isso já acontece. Como é que eu monto essa planilha aqui, tá? Então, primeira coisa, o que a gente tem que levar em consideração aqui, antes de mais nada, é a parte aqui da área, tá? Porque essa área aqui, ela vai quantificar, no caso da escada aqui, ela pode quantificar duplamente o seu material. Vou explicar. Primeiro, a gente vai vir aqui em campos, tá? E a gente vai adicionar esse parâmetro aqui, ó, material nome, ok? Então, vamos colocar ele aqui. A gente vai vir em classificar, agrupar, e agora, ao invés de família e tipo, a gente vai colocar nome. Então, eu quero separar, eu quero classificar, separar os meus materiais por nome aqui, para que depois ele fique mais separado. Então, olha só que bacana aqui o que apareceu. Então, aqui, agora ele separou meu material por pintura e por porcelanato, tá? Então, eu já tenho todo esse material aqui. Só que, se a gente reparar, ele está me dizendo aqui que eu tenho 39,64 metros quadrados de porcelanato, tá? Eu vou excluir aqui a escada, vou deixar só uma para ficar mais fácil aqui da gente ver. Então, ó, agora sim, ele tem 18,82. Sendo que se eu for contabilizar aqui, ó, só essa minha parte aqui, então vamos fazer uma conta aqui rápida, uma conta prática aqui para ver se essa tabela está funcionando ou não. Então, eu tenho aqui uma escada que ele tem aqui um lance de 1,20 de largura, tá? E o piso aqui ele tem 28 de profundidade. Então, se eu fizer aqui 1,20 vezes 0,28, eu vou ter 0,336, certo? E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 degraus aqui. Se eu multiplicar aqui por 18, eu vou ter 6,048. Isso é o que eu tenho de pisos, tá? Eu vou até copiar esse valor aqui para não esquecer. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com os espelhos, que é a parte vertical aqui desse material. Então, se eu vim aqui, ó, 0,17,5, opa, 17,5 vezes 1,20 vai dar 0,21. Se eu multiplicar por 18, vai dar 3,78. Então, vocês já estão vendo aqui que esse número está irreal lá na planilha. Mas por que ele está fazendo isso? Ó? Se eu ver aqui 9,828 e eu vier aqui 19,82, se a gente multiplicar isso aqui por 2, vai dar praticamente o mesmo valor, tá? Tem um outro ponto aqui que, porque está dando mais aqui, eu vou explicar. Quando ele quantifica o material, ele está quantificando
todas as faces aqui desse meu porcelanato. Então, ó, por exemplo, aqui no piso, ele está contando essa face aqui de cima, essa face aqui de baixo e essa facezinha aqui vertical ao redor. Então, ele não está quantificando só essa face de cima, que seria o correto a se fazer. E aí, como é que a gente faz para que essa tabela aqui ela consiga quantificar corretamente, sem eu ter que ficar fazendo cálculo ou qualquer coisa? A gente vai criar parâmetros calculáveis para isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a espessura desse meu piso, tá? A espessura real. Então, eu quero que ele quantifique automaticamente, porque se eu vier aqui se eu vier aqui no lance dessa escada, eu posso dizer que a espessura do piso é 1, posso dizer que é 2. Então, eu quero que ele identifique automaticamente qual é a espessura dele, sem eu precisar ficar colocando manualmente isso. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui, é por isso que eu peguei aqui o parâmetro de volume. Ele vai ser bem importante para a gente. Então, primeira coisa, eu venho aqui em campos e eu vou criar um parâmetro, tá? E eu vou colocar o nome dele de material espessura, beleza? Então, esse material espessura, o que é que ele vai fazer aqui para mim, tá? Eu vou fazer um parâmetro calculado aqui dele. Então, na prática, na teoria, o que é que eu teria que fazer? Eu venho aqui nos 3 pontinhos, escolho volume e eu vou dividir, tá, pela área. Então, para você saber a espessura de algo, né? Porque o volume é o quê? O volume é praticamente, eu pego uma área, vou multiplicar pela altura e com isso eu vou ter o volume, tá? Ou altura ou espessura. No caso aqui eu quero fazer o reverso. Só que lembra que ele está quantificando a área em dobro? Então eu tenho que dividir por 2 essa área. Então eu venho aqui, ó, dividido por 2, tá? E eu quero que isso aqui seja um parâmetro linear, ok? Vou dar um ok, ok de novo. E por que que apareceu aqui como 0, né? Porque provavelmente aquela fórmula ali, eu tenho que fazer justamente o seguinte, ó. Eu venho aqui no material e ele está entendendo que eu estou dividindo pela área e depois eu estou dividindo aqui por 2. Então a gente tem que colocar aqui, ó, entre parênteses. Aí eu vou dar OK, OK de novo. E agora ele apareceu aqui espessura, 0,01. Só que, se eu vier aqui, ó, em formatação, material espessura, formato do campo, e eu vou colocar aqui, ó, 3 casas decimais para a gente ver a especificação dele, ó. Ele está me dando aqui a especificação correta. Beleza. Então, só que se eu vier aqui agora no 3D e mudar aqui a espessura daquela minha escada, ó, vou colocar aqui tanto o espelho quanto o piso, tá? Vou colocar 1,5, por exemplo. Ó, nota que ele modificou aqui a espessura. Quando eu venho aqui, apareceu 0,1,5, sendo que eu vou mais além. Eu vou aqui na formatação da espessura e, na verdade, eu vou colocar em centímetros, tá? Dá um OK. E agora sim, ó, ele está com a espessura aqui 1,479, diferente do 1,5. Então, para que eu consiga alterar isso, ó, então, até se eu vier aqui e mudar de novo para 1 centímetro, olha o que ele vai fazer aqui para mim, ó. Ele ficou com 0,991, tá? Então, ele não está com 1 centímetro aqui. Lembrando que essa unidade aqui agora está em centímetros. Então, ele está 0,99. Então, quando eu for fazer algum cálculo para a minha área real, ele vai dar errado. Então, eu tenho que fazer essa espessura aqui ficar correta. E como é que eu vou fazer isso? Tá? Agora é que vem a dica ultimate. Presta atenção aqui nessa dica agora. A gente vai vir aqui em campos novamente. E esse parâmetro que a gente criou aqui calculado, eu vou clicar aqui no lápis para editar ele, tá? Então, eu não posso fazer simplesmente essa fórmula aqui direta. Para que eu consiga ter aquela minha espessura corretamente, tá? Eu vou fazer uma técnica aqui, uma função chamada roundup, tá? Esse roundup, como é que ele vai funcionar, tá? Preste atenção aqui agora. Eu vou utilizar ele aqui, tá? Então a gente digita assim, ó, round up. Vou dar até um zoom aqui para vocês verem melhor, tá?
E aí, a gente tem agora que colocar de novo essa fórmula aqui entre parênteses. Então, estou dizendo que essa aqui é a função e eu vou dizer no que é que eu quero aplicar essa função. Então, eu vou colocar aqui essa minha função já entre parênteses, tá? Só que além disso, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar outro parêntese aqui e vou dividir aqui, ó, por 0,001, que é a precisão que eu quero. Então, eu estou dizendo a precisão que eu quero, que eu estou querendo arredondar essa minha fórmula. Essa função de roundup significa justamente isso, arredondar. Quando eu coloco roundup, ele vai colocar para cima, ele vai arredondar para cima, e rounddown, ele vai colocar para baixo. Então, é aquilo. Se eu tenho aqui 0,991, ele vai arredondar para 1 quando eu colocar aqui o roundup. Se eu colocasse o rounddown, ele ia ficar exato 0,99, beleza? Então, com isso aqui agora, eu vou multiplicar também por 0,001, tá? Se eu não fizer essa multiplicação aqui, olha só o que acontece. Ele vai dar unidades inconsistentes. Para que eu resolva isso, eu coloco aqui justamente asterisco 0,001, beleza? Só que ele deu unidades inconsistentes de novo. Então, o que é que eu tenho que fazer para resolver isso? Eu coloco um M aqui de metros no final de cada um desses aqui que eu multipliquei, beleza? Então, caso você esteja confundindo, só copiar aqui, olha para minha tela e copia essa fórmula exatamente do jeito que está. Quando você der um OK, agora sim ele resolveu. Então, eu vou dar um OK agora e olha só, ele arredondou agora. Agora minha espessura está certa. Com isso, tá, eu consigo fazer agora o meu parâmetro de área real. Então, agora sim, eu venho aqui em campos de novo. Venho aqui no fx para criar esse parâmetro e agora sim eu vou criar aqui a tabela de altura real. A tabela não, parâmetro de área real. Então vou colocar aqui, ó, área real. Vou colocar aqui que eu quero que seja uma área, né? E a fórmula é justamente a mais simples agora. Então eu venho aqui e coloco material volume dividido por material espessura. Fazendo isso, eu dou um OK. E agora sim, ó, eu tenho a área real aqui do meu piso, tá? Que é justamente aquela área que a gente tinha aqui, ó, que a gente multiplicou antes, 9,82. Beleza? Então tem aqui, ó, 9,82. E aí, para a gente deixar essa tabela aqui mais organizada, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou manter aqui a família tipo, tá? Vou tirar a descrição, vou tirar a largura, isso não me interessa aqui. Vou deixar aqui o nome. Vou pegar aqui material fabricante. Se seu material tiver fabricante, isso vai ser bom. Se não, você só coloca o nome depois. Eu tenho aqui a área, volume, espessura e área real. Vou colocar a área real aqui em cima, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma arrumada aqui nessa tabela. Então, vou vir aqui em formatação e todas essas aqui, ó, área, volume, espessura, eu vou deixar como campo oculto, tá? Com isso, eles desaparecem, eles continuam existindo, mas eles não vão aparecer aqui nessa minha tabela, tá? E aí, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a minha escada. Eu não vou colocar família e tipo, não. Eu vou colocar tipo apenas, tá? Deixa eu vir aqui. Tipo. Pronto. Que aí o nome fica mais curto. Vou deixar ele aqui. E aí eu vou tirar daqui. Pronto. Agora a gente fica só com tipo. Agora fica mais simples aqui o nome. Beleza. Bom, então temos aqui o nome. Temos o nome do material. O nome da escada, o nome do material. Temos o material, temos o fabricante daquele material. Então aqui eu tenho da pintura e do porcelanato, tá? Lembrando que isso aqui não serve para pintura, porque a pintura aqui, ela não está pegando só essa face de cima, essa face horizontal, essa face vertical. Ela está pegando outras faces. Isso aqui é uma outra tabela que a gente teria que usar outra lógica de cálculo, tá? Então, aqui nessa tabela eu quero que só apareça o porcelanato. Sendo que aí vem justamente o porém. Como é que a gente faz que apareça só o porcelanato aqui? Bom, aí a gente tem que ir atrás de outros parâmetros. Se você já colocou essas informações, ótimo. Se não,
você vai procurar qual informação eles diferenciam para que a gente consiga filtrar aqui. Então, aqui em campos, eu vou pegar, por exemplo, aqui, material comentários, tá? Então, eu vou pegar aqui material comentários e o filtro aqui, eu vou utilizar aqui, ó, comentários igual a revestimento, tá? Que é justamente, quando eu tenho esses dois materiais, ele já diz como é que está o comentário dos dois. Vou colocar só revestimento, tá? E dar um OK. Aí ele está pegando só o meu porcelanato. Ah, Dani, mas esse teu template é muito bom, ele já tem muita informação. Como é que eu faço isso do meu template que está zerado, que está todo bagunçado? Bom, tem outras possibilidades. Então, ó, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. O que é que você pode fazer aqui? Ó? Com o próprio nome, vamos ver aqui, ó, filtro, material, nome. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu sei que praticamente todos os revestimentos que tiverem pintura vai estar contendo o nome pintura, tá? O revestimento aqui ele pode ter Portinari, pode ter Porto Belo, pode ter outros nomes que não sejam pintura. Então, para isso, eu posso utilizar aqui nome, não contém, e eu coloco aqui pintura. Então, se esse meu elemento aqui, se esse meu material estiver com pintura, ele vai desaparecer também, beleza? Então, ó, muito legal isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui escada. A gente pode mudar o nome dos cabeçalhos aqui, tá? Vou colocar o revestimento aqui, ok? Vou colocar aqui, ó, fabricante e área total, beleza? Então, se você gostou dessa dica Ultimate, fala aqui nos comentários, dá a curtida, compartilha com aquele seu amigo que estava justamente precisando saber como quantificar o material de forma mais exata e também se inscreva aqui no canal para poder assistir dicas futuras que vamos postar aqui no canal, beleza? Valeu, falou, tamo junto!